Saudações! O Abrindo o Livro de hoje apresenta a primeira obra psicografada pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. Na época, o médium contava com apenas 21 anos e estava ainda dando os primeiros passos na educação e no desenvolvimento da sua mediunidade. Mas os poemas psicografados pelo médium já assinalam toda a extensão e qualidade da sua produção mediúnica. A primeira edição da obra, que data do ano de 1932, sendo editada e publicada pela Federação Espírita Brasileira, e que causou uma grande celeuma no meio literário e intelectual de então, apresentava 60 poemas assinados por 14 poetas luso-brasileiros, sendo mais específico, assinados por 9 poetas brasileiros, por 4 poetas portugueses e por um poeta que não se identificou, preferiu o anonimato. E todos eles se expressavam através da mediunidade do médium de acordo com o estilo poético em que se celebrizaram quando estavam encarnados, quando estavam aqui no mesmo plano que a gente. E isso, como dissemos, causou um impacto muito grande, principalmente no meio literário, chegando inclusive a dividir muitos dos membros da Academia Brasileira de Letras, alguns pró e outros contra o fenômeno em si e a autenticidade desses poetas, ou em outras palavras, a condição de serem os poetas que viveram num determinado momento da história literária do nosso país ou de Portugal, virem depois de mortos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, expressarem-se da mesma maneira, do mesmo jeito que faziam quando aqui estavam. Entre os escritores que se posicionaram a favor da autenticidade desses poemas, ficando inclusive muito impressionados pelo estilo, pela riqueza das rimas, pela estrutura métrica, tanto pela forma quanto pelo conteúdo dos poemas, destacam-se Humberto de Campos, que na época ainda estava encarnado, depois Humberto de Campos, depois de morrer, depois de voltar para o mundo espiritual, Humberto de Campos vai passar a se comunicar pelo médium Chico Xavier da mesma forma que escrevia quando vivo, e vai publicar inúmeras obras através do médium, obras essas que futuramente iremos apresentar aqui no canal. Humberto de Campos, já ainda em vida, ainda encarnado, publica no Diário Carioca dois artigos, 2 crônicas, na verdade, elogiando os poemas e revelando ali as suas impressões ante o fenômeno. Outros que também se posicionaram a favor do médium foram Zeferino Brasil, Menotti del Picchia, em resposta a muitos dos seus pares, dos seus colegas, escritores, poetas, que acusaram o médium Chico Xavier de pastiche, que é o nome que se dá àqueles poetas escritores que imitam o estilo literário de um poeta ou de um escritor,
que se Chico Xavier era responsável, né, era o autor, tinha produzido todos aqueles poemas do Parnaso de Além Túmulo, então ele mereceria ocupar quantas cadeiras ele quisesse da Academia Brasileira de Letras. Foi assim que Monteiro Lobato veio em defesa de Chico Xavier, do Parnaso de Além Túmulo, dos seus autores espirituais, né, afirmando então a autenticidade, segundo a sua convicção, daquelas poesias. É uma obra, no mínimo, extraordinária. Ao longo do tempo, ela foi sendo ampliada, ela foi adquirindo novos poemas foram sendo incorporados à sua estrutura original, chegando a partir da sexta edição, que é de 1955, mais ou menos ao formato que tem hoje, que reúne mais de 250 poesias de 56 poetas luso-brasileiros, o que é algo assombroso. É uma obra que constitui, em função da sua singularidade, constitui um grande conjunto de evidências a favor da imortalidade da alma e da comunicação com o mundo espiritual. E merece ser conhecida, merece ser lida, merece ser estudada. O Parnaso de Além Túmulo constitui um marco na história do Espiritismo e merece ser conhecido do público em geral e ser estudado minuciosamente, sendo inclusive os seus poemas cotejados, comparados, confrontados com aqueles dos poetas escritos quando os mesmos estavam encarnados. Muitos estudiosos já fizeram isso, né? E a maioria deles, né, se posicionou favoravelmente, identificando inúmeros elementos, principalmente de intertextualidade, elementos que serviriam de confirmação que o mesmo texto, que o texto escrito através do médium contém as mesmas características do texto do poeta que o assina, escrito quando estava encarnado. Então, por uma questão de consciência, mesmo aqueles que não simpatizam com o espiritismo e que nem se preocupam com as questões espíritas, deveriam ler, nem que fosse por desencargo de consciência, esta obra e avaliar-lhe o conteúdo e a significação. Gostaríamos, para encerrar a apresentação do livro, de ler uma das poesias que se encontram no mesmo. Separamos uma poesia de Cruz e Souza, que foi um poeta ligado ao simbolismo e que escreveu, entre outras obras, Broquéis, e que teve uma vida bastante atribulada, viveu na segunda metade do século XIX, no contexto em que predominava ainda a escravidão, era um escravo alforriado, teve uma vida que foi toda dores e sofrimentos, e isso se espelha nas suas produções, e ele escreve muitos poemas através do médium Chico Xavier, e destacamos o seguinte para ler. Quanta vez eu fitei essas fronteiras, horizontes, estrelas, firmamentos, presa de sonhos e estremecimentos, de esperança nas horas derradeiras. Ah, meus longínquos arrebatamentos!
amarguras e dores e canseiras, que vos fostes nas lágrimas ligeiras, como folhas levadas pelos ventos. Quanta vez, abafando os meus soluços, como errado viajor que cai de bruços sobre a íngreme estrada da agonia, ensináveis-me a ler a Bíblia Santa, desta vida imortal que se levanta numa alvorada eterna de alegria. Este poema trata-se de um soneto que é uma estrutura poética bastante rígida e que é composta de 14 versos, que pode ser apresentado de diferentes maneiras. Geralmente apresenta 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos cada uma, totalizando então os 14 versos. E possui regras específicas de composição, e essa é só um exemplo para citar, nesse soneto de Cruz e Souza, que apresenta uma estrutura impecável, uma rima e uma métrica que quem só correr os olhos pela obra Os Broquéis, por exemplo, que foi uma das mais famosas do poeta, consegue identificar muitos elementos de ligação entre o que está lá nesta obra e na composição só deste soneto em particular. E é interessante observar que qualquer obra poética não vem de inopino, A maioria dos poetas pensam, repensam a sua poesia, reescreve o mesmo soneto ou o mesmo poema várias e várias vezes, levando às vezes muitas horas, dias, semanas para finalizá-los. E todas essas composições recebidas pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier vinham de forma muito rápida através da sua psicografia. Ele explica nas suas palavras iniciais que abrem a obra, após uma apresentação muito bela e profunda de Manuel Quintão, Chico Xavier explica que a forma como ia recebendo elas no processo mediúnico, através do fenômeno mediúnico, no transe em que ele se encontrava, que muitas dessas composições vinham a ele sem ele ter tempo de pensar, concatenar as ideias, entender mesmo o que ele estava escrevendo. Então vinham de forma muito rápida. E muitas dessas composições que foram a posteriori sendo incorporadas ao longo das várias edições que a obra teve, muitas delas foram presenciadas em sessões mediúnicas em que vieram ali em poucos instantes, elas foram recebidas na íntegra e estão lá sem retoque. Isso é importante de se frisar. Então, fica o convite para que se conheça essa obra que é ímpar na história da literatura espírita, merece a nossa atenção, merece ser, como já dissemos, lida, estudada de forma atenciosa e profunda. Vale a pena conhecer Parnaso de Além Túmulo. Até mais.